Bom dia a todos. Concordo de nossa sessão deliberativa, mais uma vez aqui, agradecendo a gentileza do conselheiro Otávio em prontamente, sempre que precisamos, atender às nossas solicitações. Pode ter certeza disso. Então, com o nosso código, eu já passo para a coordenação de plenário para as medidas de sua competência, por gentileza. Ata da 20ª sessão da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 29 dias do mês de outubro do ano 2025, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, reuniram-se os senhores conselheiros. Conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, convidado, e conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, convocado. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador Gustavo Henrique Albuquerque Santos. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Na hora do expediente, o excelentíssimo senhor presidente agradeceu a presença do conselheiro Otávio Lessa. Em seguida, não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, passou-se para a ordem do dia. Relator conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, TC 12072-2024, entre outros, totalizando 20 processos que tratam de aposentadorias e pensões, todos com acórdãos aprovados. O conselheiro Anselmo Brito ressaltou seu entendimento quanto à tramitação processual nos processos em que se aplicar. Relator conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, TC 6844-2023, entre outros, totalizando 10 processos que tratam de atos de pessoal, acórdãos aprovados. Encerrada a ordem do dia, não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o excelentíssimo senhor presidente encerrou a sessão, convocando a todos para a próxima no horário regimental. Excelências, com a ata lida, ela está em discussão de deliberação. Como votaria o conselheiro Alberto Pires? De acordo, senhor presidente. Como votaria o conselheiro Otávio Lessa? De acordo, presidente. Aprovada. A coordenação, mais alguma medida? Excelência, então, antes de adentrarmos na nossa ordem do dia, eu franqueio a palavra aos senhores. Eu não tenho quem queira fazer uso, já adentrando a nossa pauta. Com a palavra, o conselheiro Alberto. Eu já passo para o conselheiro Alberto. O conselheiro Otávio está aqui a composição de código, só para ficar justificado, já passar diretamente. O conselheiro Otávio é o nosso presente natural nas nossas deliberações, nas nossas sessões. Por gentileza, conselheiro Alberto. Bom dia, senhor presidente, senhor conselheiro, meu Ministério Público, todos que nos assistem. Envio a Vossas Excelências o ofício circular de número 31 de 2025, onde tem um relatório de processos a serem relatados hoje, em lista. Então, eu iniciarei com os atos de registro pessoal por aposentadoria. O processo de número 23.141 de 2023 é o Fundo de Previdência de Japaratinga. A interessada é a senhora Amara Lúcia Bandeira da Costa Santana. O processo número 23.341 de 2023, Instituto de Pensões e de Aposentadoria de Maragogi. Interessado o senhor Badias Luiz dos Santos. O de número 12.838 de 2019, do Alagoas Previdência, e a interessada é a senhora Maria de Fátima de Lima Góes. Este processo ele tem uma preliminar de nulidade solicitada pelo Ministério Público e que já, por diversos julgados, foi superada. O 17.495 de 2024, Fundo Municipal de Previdência de Quebrangulo, interessada a senhora Josefa Maria de Souza Lopes, também uma mesma preliminar de nulidade e do mesma providência. Processo número 11.510 de 2016, o Fundo de Previdência São Miguel dos Milagres, interessada a senhora Dilma Nascimento dos Santos. Inicio agora os processos de pensões. 13.815 de 2021, Instituto de Previdência de Penedo, interessada a senhora Rosiane Gomes da Silva, representante legal, na realidade, de Yasmin Maria Gomes Augusto. Na realidade, interessada Yasmin Maria Gomes Augusto, representada pela sua genitora Rosiane Gomes da Silva.
também tem uma preliminar nulidade suscitada pelo Ministério Público e também da mesma forma que procedemos na proposta de decisão. E o processo 1538 de 2024, Fundo de Previdência de Japaratinga, em favor da senhora Maria Inocência da Fonseca Lima, também uma preliminar nulidade pelo Ministério Público. Processo 13196 de 2025, do Alagoas Previdência, interessada a senhora Renata Marques Rodrigues. Processo 12245 de 2022, Fundo de Previdência de Campo Alegre, em favor, interessado o senhor Estevão Nicolau Ribeiro, também outra preliminar de nulidade. E, por fim, o processo de transferência para reserva, de número 2611, 2020, do Alagoas Previdência, e em favor da senhora Maria José dos Santos. Esse é atingido pela decadência do tema 445. E todos os processos tiveram o trâmite nesta corte de maneira regular, alguns com a suscitação já colocada da primeira unidade, e todas superadas por esta Câmara e pela Corte de uma maneira geral, e proponho, Vossas Excelências, que todos esses atos sejam registrados, que sejam dados ciência aos respectivos órgãos de previdência, destacando a necessidade da compensação financeira quando couber e a possibilidade para os fins de direito, senhor presidente. É como eu voto neste momento. Manifestação do Dr. Pedro pelo Ministério Público, por gentileza. Excelência, o Ministério Público se manifestou pelo registro dos atos relatados, seja pelo tema 445, seja pelo enfrentamento do mérito do ato, sendo que nos processos 1538-2024, 17495-2024, 12838-2019 e 12245-2022, 1385815-2021, após preliminar, pertinente à tramitação do feito procedimental, forte no artigo 74, parágrafo 2º da nova lei orgânica. Com manifestação ministerial, os processos estão em discussão e deliberação. Como votaria o conselheiro Otávio? Essa? De acordo, presidente. Eu também, no mérito, acompanho o relator, mas fazendo o meu destaque, a minha consignação quanto à questão da tramitação processual. Excelência aprovados, excelência com a palavra. Senhor presidente, esgotada a minha pauta por hoje. Perfeitamente. Eu queria só fazer um registro, antes que eu esqueça, que os processos da conselheira Renata Calheiros, que estavam pautados para o dia de hoje, está sendo solicitado o seu adiamento para a próxima sessão, que fique consignado em ata, por gentileza. Excelência, dando continuidade na minha relatoria, eu trago 9 processos, seriam 6 aposentadorias e 3 pensões por morte. No mérito, eu estou trazendo todos para que nós façamos as homologações, tendo em vista ou a correspondência com a legislação à época da concessão ou com os entendimentos jurisprudenciais a respeito. E pela placa, desculpe, pelos anos dos processos que adentraram o tribunal, eu acredito que todos aqui estariam incursos naquele problema de tramitação processual, que eu sempre reitero, mas que faça consignação por ser sempre vencido quanto ao assunto. Então, só reiterando, doutor Pedro, eu trago os meus votos para que homologuemos os referidos atos de aposentação e pensão, que os institutos, os entes, eles vejam a possibilidade de se aplicar da verificação da compensação previdenciária e demais dispositivos de praxe, publicação e pormenores. Esses os meus votos, com a palavra Vossa Excelência, doutor Pedro.
Presidente, o Ministério Público se manifestou também pelo registro dos atos relatados e em relação ao processo 11.348/2024, arguiu preliminar, forte no artigo 74, parágrafo 2º da nova lei orgânica. Com a manifestação do órgão ministerial, os autos estão em discussão e deliberação. Como votaria o senhor Alberto? Com Vossa Excelência, senhor presidente. Como votaria com o senhor Otávio Lessa? Com o relator, presidente. Então, aprovados. Eu não tenho mais processo para o dia de hoje. Acredito, então, que a nossa sessão deliberativa estaria encerrada, mas, para finalizar, por assim dizer, a sessão do dia, está novamente franqueada a palavra a Vossa Excelência. Não tendo com queira fazer uso, está encerrada a sessão, agradecendo novamente a presença do senhor Otávio e desejando a todos um bom dia e saúde. Obrigado.